acaso você já se pegou pensando assim: se eu conseguir eliminar todo o negativo da minha vida, tudo vai ser perfeito? Já pensou isso em algum momento? Acho que todos nós já tivemos esse pensamento em algum momento das nossas vidas. E nesse vídeo nós vamos desconstruir essa crença e mostrar que negar o negativo pode, na verdade, te impedir de evoluir. Então hoje eu vou te mostrar como você pode começar a olhar para o negativo com novos olhos, com menos julgamento e, melhor, transformar o negativo em movimento para o seu crescimento. Olá, eu sou a Camila Menezes, fundadora do Espaço Asha, e a minha missão aqui é te ajudar a se reconectar com a sua essência e a viver de uma forma mais consciente, mesmo diante dos desafios que surgem nas nossas vidas. Muitas vezes nós somos ensinadas a rejeitar o negativo, a achar que a gente precisa estar sempre bem, que a gente não pode se sentir mal, admitir que a gente está mal, mas essa crença acaba criando uma positividade tóxica que acaba nos paralisando. Então hoje eu quero compartilhar com você como a gente pode aceitar o negativo e como a gente pode aceitar que ele, na verdade, pode ser a chave para o seu movimento e para a sua transformação pessoal. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade que ela valoriza a positividade a todo custo. E eu sinto que isso se intensificou ainda mais com as redes sociais. E isso nos faz acreditar que só o positivo tem valor e que admitir qualquer sinal de negatividade é sinal de fraqueza, é sinal de algo muito ruim. Porém, essa crença, além dela ser uma armadilha para nós, quando a gente nega o negativo, a gente fica estagnada. E aí a gente acaba sofrendo ainda mais porque a gente não permite que a dor nos leve à mudança. Então, a gente entende aqui que é uma grande armadilha a gente estar nesse lugar de estar sempre negando o negativo, de estar sempre no positivo a qualquer custo. Você pode perceber que todas as vezes que a gente se sente estagnada nas nossas vidas, se a gente parar para olhar, é porque existe um negativo, mas de alguma forma a gente está resistindo, a gente está negando esse negativo, a gente está resistindo a ele, quando que na verdade o movimento é de olhar para ele. Esse negativo ele quer ser visto, né? E a partir desse olhar, desse ganho de consciência, dessa aceitação, é aí que o movimento acontece, é aí que a gente sai da estagnação, é aí que a gente gera a transformação que a gente está buscando nas nossas vidas. Então, lembra sempre que negar o negativo não é proteção, e sim é um bloqueio que impede o movimento necessário para a nossa evolução. Além de que a gente se manter nessa crença, né, de negar o negativo a qualquer custo, isso nos faz criar a crença e viver o que a gente chama da positividade tóxica. É aquela necessidade de estar sempre bem a qualquer custo, mesmo quando muitas vezes dentro de nós está tudo bagunçado, a gente não está bem, mas a gente sente aquela necessidade, quase aquele dever de estar bem o tempo todo, de tudo sempre estar lindo, maravilhoso. E por que isso é tóxico? Porque é mentiroso. É mentiroso. É uma ilusão acreditar nesse tipo de realidade, né? Então, quando a gente nega o que a gente sente, seja aquilo positivo ou negativo, a gente acaba criando mais dor, a gente acaba criando mais repressão e, consequentemente, menos movimento nas nossas vidas. Mas então, como que a gente pode olhar para o negativo de uma forma mais construtiva? Vem comigo que a gente vai se aprofundar nisso. Vamos trazer um contexto energético, tá? Imagina que, assim como um átomo precisa de próton quanto de elétron para existir, a nossa vida também depende do equilíbrio entre o negativo e o positivo. Concorda?
O negativo, ele traz a informação que nos impulsiona a buscar mudanças. Quando a gente sente algo negativo, é um chamado para a gente olhar para dentro, para a gente identificar o que precisa ser curado e transformar essa energia em ação. Então, a gente desenvolver esse olhar sobre o negativo é compreender, primeiro que é desenvolver essa aceitação e entender que o movimento nas nossas vidas, que inclusive a materialização, a construção das coisas na nossa vida, ela só acontece porque existe esses polos do positivo e do negativo. Então, é como se a gente pensasse, tá, então se só ficar no positivo, não existe movimento, né? Não existe transformação. Então a gente precisa desses polos para gerar a matéria, para gerar a construção, para gerar o movimento e a transformação. Então eu quero que você pense na sua vida. Toda vez que você fez mudanças na sua vida, que você se transformou, muito provável essa vontade, esse impulso de se transformar, de mudar, ele veio de uma dor. Então, quando você sente uma dor, uma dificuldade, uma sensação de inadequação, né, de não estar se sentindo confortável, de não estar se sentindo satisfeita ali, isso é sinal de que algo precisa mudar. Então, toda vez que a gente ignora isso, ou a gente nega essa sensação, o que acontece? A gente acaba ficando presa em padrões que só aumentam o nosso sofrimento. Então, até se a gente olhar por essa ótica, a gente entende que quando a gente está se sentindo estagnada nas nossas vidas, por exemplo, não é por causa do negativo, mas é porque estamos resistindo ao negativo, estamos negando o negativo, estamos ignorando o negativo. A gente está ali por algum motivo, e aí cabe essa autoobservação, essa autoanálise. Por algum motivo a gente está se mantendo aqui, a gente está se prendendo aqui, e isso está gerando essa sensação de dor, essa sensação de dificuldade, de paralisia. Então, a verdadeira transformação, ela começa quando a gente aceita o negativo como parte do nosso processo. Mas como que a gente pode fazer isso na prática? Porque eu entendo que numa primeira vez que a gente pensa isso, pode ser desafiador, né? Esse olhar de aceitação do negativo. E repare que aqui a gente está falando sobre aceitação, a gente não está falando sobre conformismo, mas o fato de aceitar que o negativo faz parte da vida, faz parte do processo. Então, como que a gente faz isso na prática? Para a gente conseguir transformar o negativo, é preciso primeiro aceitar ele sem julgamento. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para o negativo com novos olhos. Então, permita-se ver o negativo quase como se um mensageiro na sua vida. Como se ele fosse uma oportunidade de aprendizado. Então, ao invés de você falar assim, ah não, eu não posso estar mal, não, eu não posso me sentir dessa forma, você começa a se perguntar, o que essa sensação, que pode ser negativa, ela tem para me ensinar? O que essa circunstância, o que essa situação que eu estou vivendo tem para me ensinar? Depois, a gente precisa dar espaço para as possibilidades. Então, quando a gente abre as nossas mentes para outras opções, a gente acaba liberando espaço para mudança nas nossas vidas. Então, é interessante que você não se prenda a uma única forma de ver as coisas. Isso muitas vezes é o que nos mantém nesse negativo. Essa visão muito fechada, essa dificuldade, essa teimosia de achar que existe só um caminho, uma forma de resolver, uma forma de acontecer. Então é explorar novas perspectivas, novas alternativas diante daquele negativo. Então vamos supor, tá acontecendo uma coisa ruim na sua vida, que tá te gerando um sentimento ruim. Ao invés de você negar, primeiro você aceita o que você tá sentindo, com acolhimento, com amor. E aí você entende o que isso tem para me ensinar. E a partir disso, o que eu preciso fazer
para olhar para isso de uma nova perspectiva. Quais são as possibilidades para que eu saia, para que eu faça um movimento e saia desse lugar que não tá gostoso para mim? E isso nada mais é que usar o negativo para te impulsionar a fazer um movimento nas suas vidas. Então, quando você reconhece alguma dificuldade, você deixa ela te motivar a agir. Então, vamos supor que você está se sentindo sobrecarregada hoje na sua vida. O caminho aqui é usar essa sensação para reorganizar a sua rotina, para você priorizar de repente o descanso, o seu autocuidado e buscar esse equilíbrio que você precisa e que a vida e que este negativo, inclusive, que é a sobrecarga, ele tá te dando uma mensagem. Ele tá te enviando uma mensagem, ó, hello, tô aqui. Oi, eu sou o negativo com vestido de sobrecarga. Não tá legal aqui pra gente. A gente tá numa situação ruim, tá? Se a gente se manter neste lugar, isso não vai fazer bem para nossa saúde, bem para as nossas vidas. Então, vamos reorganizar as coisas? Vamos entender onde a gente pode pausar, como a gente pode descansar mais, como a gente pode reorganizar nossa rotina. Então, percebem que é aceitar um negativo, olhar para as novas possibilidades e usar ele como um impulsionamento de movimento. Uma coisa que é importante a gente se atentar aqui é essa armadilha da positividade tóxica. Acreditar que só o positivo é permitido, isso pode acabar te paralisando. É compreender que aceitar o negativo não é se entregar à dor, mas sim é reconhecer que ela faz parte do processo de evolução. E quanto mais cedo você olhar para o negativo, mais rápido você pode buscar as soluções necessárias. Então, por exemplo, você está se sentindo triste. Não quer dizer que você vai se entregar àquela tristeza como um todo, vai se afundar na tristeza. Não é sobre isso, mas é ver a tristeza. É dar luz, é jogar luz nessa tristeza. É entender por que ela tá ali. Ela é uma mensageira. Ela tá querendo te passar alguma mensagem. Ela tá sendo um indicativo de que algo precisa mudar, né? Algo precisa se transformar. Então eu vejo que esses são ali, esses 4 passos, vamos dizer, 4 dicas para você colocar em prática esse trabalho com o negativo na sua vida. Então, é primeiro aceitar, né? Aceitar que ele existe, aceitar que ele pode existir. Depois é olhar para as diversas possibilidades, né? Depois é entender qual mudança ele está pedindo para que você faça, qual movimento ele está pedindo para que você faça. E tomar esse cuidado com a positividade tóxica. Se observar, e aí esse trabalho ele vem através do autoconhecimento, através dessa autoobservação constante de quando você está ali vivendo a sua vida e você se depara com situações negativas, vamos dizer assim, com emoções negativas, com sentimentos negativos. E aí, ao invés de você fazer um movimento de negar isso, de fingir que isso não existe, de reprimir isso, é passar a olhar para isso, conversar. É como se tem um livro que eu li recentemente que chama, meu Deus, esqueci o nome do livro. Gente, esqueci o nome, minha memória, ela tá tão ruim, gente. Mas eu acho que Não Existem Partes Ruins. Se eu não me engano, Não Existem Partes Ruins. Depois eu vou deixar ele aqui embaixo. É um livro maravilhoso e que ele traz ali, de uma forma bem resumida, que existem diversas partes dentro de nós. Diversos, como se fosse vários eus dentro de nós. Como se a energia, não tem o divertidamente? Então é mais ou menos assim. Existe a raiva, existe a tristeza, existe a sua criança que sofreu um trauma lá no passado, existe a sua adolescente, existem várias partes que habitam dentro de nós e nenhuma delas é ruim. Todas elas, na sua essência, são boas. E quando a gente quer só olhar, reconhecer, ver, aceitar aquelas partes boas e a gente nega todas as outras partes, é como se a gente estivesse negando a nós mesmos.
Negar o negativo é como se a gente estivesse negando o movimento nas nossas vidas. Porque é a partir dele que a gente busca, a gente se impulsiona a fazer esse movimento e, consequentemente, gerar as transformações, a evolução e a mudança que a gente precisa fazer nas nossas vidas. Então, com isso, eu te convido a você parar um momento na sua vida, pode ser hoje, pode ser ao longo dos próximos dias, e você fazer esse exercício de reflexão mesmo. Reflita sobre as áreas da sua vida que pode existir ali um negativo dentro delas, né, que tá te impedindo de evoluir. E aí, experimenta fazer essas perguntinhas. Então, experimenta se perguntar: como que eu posso transformar o que me faz sofrer hoje num impulso para mudança? O que eu tô sentindo nesse momento que eu tô evitando olhar? Ah, eu tô sentindo essa tristeza, mas eu tô deixando ela ali pra debaixo do tapete, tô fingindo que tá tudo bem. Qual parte sua tá pedindo atenção através desse desconforto? Todo desconforto é um convite. É um convite para que a gente olhe para aquilo. Se esse sentimento, lembra que eu falei que o negativo muitas vezes ele pode ser um mensageiro? Então, se esse sentimento, essa coisa negativa que você está sentindo fosse um mensageiro, qual mensagem ele está te dando? Então, esse exemplo que eu dei da sobrecarga é algo negativo que tá te passando uma mensagem, ó, tá na hora de dar apertar o freio, tá na hora de dar uma pausada. Seu corpo tá pedindo para você descansar. O que isso tem para me ensinar? O que eu posso aprender com essa dor? Como que eu posso transformar isso em algo mais leve para lidar agora? Porque é claro que existem muitas coisas nas nossas vidas que são negativas e que muitas vezes a gente nega ali, a gente tá negando, a gente tá fingindo que não tá existindo, porque aquilo é é uma dor. Aquilo dói. E ninguém quer sentir dor. Então, é também trazer essa gentileza, fazer esse exercício com gentileza, com acolhimento. Ok, isso me dói, mas como que eu posso olhar para isso? Como eu posso lidar com isso de uma forma mais leve? Não precisa ir lá na ferida e apertar a ferida. Aceitar o negativo não é sobre isso. Você pode se perguntar: o que está em mim que me impede de dar esse passo? O que eu posso fazer hoje, ainda que uma pequena ação para sair desse lugar? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei da sobrecarga. Essa sobrecarga, ela tá sendo uma mensageira para mim. Qual mensagem ela tá me passando? Que eu preciso de pausa e descanso. Então, será que eu não posso estabelecer mais pausas no meu dia? Será que eu não posso descansar um pouquinho mais para aliviar essa sobrecarga que eu tô sentindo, que é algo negativo? Será que essa sobrecarga não tá me convidando a mudar alguma coisa na minha vida, mudar um hábito, mudar uma crença, mudar um padrão? Então, responda essas perguntas com honestidade, faça esse exercício de autoobservação, porque isso vai te ajudar muito a desenvolver esse novo relacionamento com o negativo na sua vida, tornando o negativo um aliado no seu caminho. A partir do momento que a gente começa a fazer isso, a gente se torna mais íntegra. A gente une, lembra das partes que eu falei? A gente não nega, a gente une, a gente entende que o negativo e o positivo, eles coexistem. E um precisa do outro, para quê? Para ter um movimento, entende? Ter um movimento na vida. Porque se a gente olha para uma balança e a gente quer tá ali ou só no positivo ou só no negativo, ou ficar ali naquele equilíbrio, vamos dizer assim, entende que quando a gente tá no equilíbrio a gente tá parado, não é? Não tá movimentando.
Então é encontrar essa harmonia. Entender que a vida é sobre isso. É sobre esses altos e baixos. É sobre positivo e negativo. Entenda que o desconforto ele não vem para te castigar, mas para te fazer crescer. É a forma que a vida tem de dizer: olha para isso. Olha para isso. E quanto antes a gente se acolhe, menor o sofrimento. Pode parecer paradoxo isso, mas é real. Quanto mais a gente nega, mais a gente carrega as dores que poderiam estar sendo curadas e transformadas. O negativo não é o seu inimigo. Ele é um chamado para o movimento. Ele é um sinal de que algo precisa ser transformado. E quando você aceita, você permite que a mudança aconteça e que essa harmonia aconteça na sua vida. Então, ao invés da gente se esconder através de uma positividade forçada, o caminho é a gente abraçar o negativo e usar ele como uma ferramenta de crescimento, de mudança, de evolução. Então, eu quero saber aqui agora se você já se sentiu paralisada na sua vida por justamente estar negando o negativo. Como que você pode aprender mais com esses momentos? Se você se sentir à vontade, eu convido você a compartilhar o que você pensa sobre isso, se faz sentido para você o que eu trouxe aqui no vídeo, porque quando você compartilha, a gente pode ter essa troca e aprender e crescer juntas aqui no Espaço Acha. E antes de sair, eu te convido a fazer essa meditação aqui para acalmar e acolher o seu coração. Se de repente hoje você está vivendo algum momento negativo na sua vida, essa meditação pode potencializar, além desse ganho de consciência que a gente já teve aqui no vídeo, essa meditação pode te ajudar e potencializar esse trabalho com o negativo, acalmando o seu coração, acalmando a sua mente. Eu agradeço muito por você estar aqui e se esse vídeo trouxe alguma consciência para você, fez sentido para você, não deixa de deixar aqui o seu like, porque isso ajuda muito para que ele chegue a cada vez mais pessoas. E se você tem ali alguém em mente que pode se beneficiar desse vídeo, não deixe de compartilhar também. Muito obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo.